lar ame a sua própria mulher como a si mesmo e a reverencie o marido. Capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas criai na doutrina e na amoestação do Senhor. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por mais uma oportunidade. Sabemos que já oramos algumas vezes, mas a oração nunca é demais. Toma a tua palavra através da minha boca nessa noite, que não venha ser de mim, não venha ser eu falando, mas o Senhor através da minha vida para a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando nós falamos de família de Cristo, quando nós falamos na família constituída no casamento, os filhos, os pais, o marido, a esposa, a gente tem vivido hoje uma geração atual, uma perseguição tão grande ao padrão que foi estipulado por Deus ainda no primórdio dos dias. Quando Deus ele cria o ser humano no Gênesis, ele primeiro vai criar o homem, depois de estabelecer todo o reino, ele cria a mulher, consequentemente da mulher vem a primeira família, e a gente sabe que desde o princípio a família ela tem suas deficiências. A família ela tem as suas qualidades, ela tem seus atributos, mas também tem seus momentos de fragilidade, tem seus momentos de fraqueza. Nós sabemos que como seres humanos nós temos nossas limitações, mas no dia de hoje, na noite de hoje, eu quero trazer a respeito dos 4 pilares da família. A família é um projeto de vida do Criador, e antes do pecado fazer parte da humanidade, ela já era um projeto de Deus. Hoje mesmo, vivendo com o mundo do jeito que está, nós podemos ver que a família se permanece como o princípio da sociedade. Quando nós, como cristãos, nos deparamos com a época da nossa juventude, a nossa época de solteirice, a gente, no meu caso, muitas das vezes eu parei para pensar que como que seria a minha família, como é que seria o meu comportamento em casa, como é que seria o nosso comportamento como cristão, como é que eu devo me comportar. E hoje a gente vê que, ao decorrer do tempo, os valores cristãos têm se perdido, e hoje a gente olha para os nossos, muitas das vezes, pilares cristãos e não sente mais a presença do Senhor. A gente olha para aquela pessoa e a pessoa muitas das vezes não reflete a graça do Senhor, não reflete a presença do Senhor, por causa de valores seculares que têm entrado na nossa família. No capítulo 22 começa falando a respeito das mulheres, mas como um princípio de hierarquia no lar, eu quero começar falando a respeito de nós, maridos. A Bíblia vai nos advertir que os maridos amem cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificar, tendo a purificação para lavar a água mediante a palavra. Na palavra grega, a Bíblia é escrita no grego inicialmente, e no grego a palavra amor é dividida em 4 partes. Eu costumo dizer para as pessoas, quando eu vou falar sobre relacionamento, que amor não tem a ver com sentimento. Nós, durante a cultura ocidental, aprendemos que amor é quando eu olho para meu cônjuge, olho para meus filhos e digo que eu te amo. Mas a palavra amor, ela tem muito mais valência do que apenas dizer. Quantos de nós, ainda na época da nossa juventude, não falamos talvez para um namorado, namorada, para alguém que hoje a gente não tem mais vínculo, que nós te amamos. Eu te amo, e as palavras soaram como o vento, porque se passaram, não se firmaram. E hoje, a cada dia que passa, eu tenho certeza que a palavra amor, ela se perdeu o valor para a grandiosidade que ela é. Amor não tem a ver com sentimento, repito, amor ele é atitude. E a palavra amor no grego ela é dividida em 4 partes. Existem 4 tipos de amores: amor eros, o filia, o storge e o ágape. O eros é o amor romântico que nós temos diretamente com a nossa parceira. O filia é a amizade que nós temos entre os companheiros, o nosso próximo, nosso irmão, nosso colega de trabalho, nossas pessoas mais próximas.
O storge é a afeição, é o afeto que nós temos entre os pais, o afeto que nós temos entre os filhos, mas o ágape é um amor incondicional. A Bíblia vai dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo, ele não foi um amor de atração sexual. O amor de Cristo não foi por filiação, parentesco, não foi porque ele se sentiu bem com você. O amor de Cristo para com a igreja, ele foi incondicional. A ponto de Deus mandar o seu único filho para morrer por nós. E a Bíblia diz que o marido, é dever do marido, a Bíblia traz de uma forma figurativa, né? Não de uma forma literária, mas nós como maridos devemos entregar a nossa vida pela nossa família e principalmente pela nossa esposa. E hoje o que nós temos visto que acontecendo nos nossos lares, não trazendo só no contexto cristão, mas principalmente nos lares das famílias batistas e nos lares das famílias brasileiras, é que os valores têm sido invertidos. Hoje nós não vemos mais homens sendo homens, hoje nós não vemos mais maridos sendo maridos. A gente vê maridos que não têm respeito, marido que não respeita a sua própria esposa, marido que não se comporta como um homem sacerdote do lar, e infelizmente nós vemos que se a cabeça do lar ela não está alinhada com Cristo, infelizmente a tendência é que todo o restante desande. E a gente vê casas, famílias que começaram até bem, começaram na graça, começaram orando, começaram buscando, mas por perder os princípios da palavra, por perder o direcionamento de Deus, por perder a visão do alto, a gente vê famílias separando, casa com um ano separa, e muitas das vezes a gente ouve pessoas falando que nós iremos separar porque o amor acabou. Mas se nós entendermos que o amor não tem a ver com sentimento, amor é atitude, nós conseguimos enxergar que muitas das vezes é aquele famoso tempestade no copo d'água. Tem lares que a gente vê que o marido vive estressado, o marido vive brigando, a esposa vive a flor da pele, e quando a gente vai enxergar o motivo, muitas das vezes de pirona resolve, muitas das vezes uma conversa resolve, e muitas das vezes por não ter o diálogo, por não ter o sacrifício da parte do marido, por não ter o posicionamento como Cristo se posicionou pela igreja, nós temos visto que a nossa família cristã tem sido alvo do inimigo. E no momento que nós não identificamos o problema, no momento que nós não identificamos como resolver, Satanás, ele entra, e Satanás, meus irmãos, ele não brinca de ser inimigo, Satanás ele não brinca de ser Satanás. Nós, muitas das vezes, que gostamos de brincar com o perigo. Quantos de nós sabemos o nosso ponto fraco e mesmo assim a gente insiste em visitar a beira do precipício do pecado porque eu sou forte e nesse pecado aqui eu não caio, eu não caio no adultério, eu não caio nisso. Mas muitas das vezes, por acharmos que somos fortes, por acharmos que somos maridos valorosos, que nós somos eleitos, somos cheios do Espírito Santo, é que nós damos o primeiro passo para cometer aquele pecado, e o adultério entra, e a morte entra, muitas das vezes a família é destruída por causa de um momento, e é o dever do marido cuidar da família, é o dever do marido cuidar da esposa, é o dever do marido ser a referência do lar. O amor ágape, ele tem 3 pilares, ele é uma decisão, ele é um compromisso e ele precisa ser incondicional. No início do versículo ele começa falando a respeito das mulheres. Mulheres, sujeitai-se cada uma a seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Meus irmãos, por causa de uma militância, se eu posso dizer assim, por causa de militância, a palavra sujeitar-se ao seu marido se tornou durante muito tempo debates de críticas, debates de discussões, porque quando a gente pega a palavra sujeitar, nos dias de hoje, é como se a gente estivesse dizendo para as mulheres que vocês precisam ser escravas dos maridos.
Porém, a palavra escrita em Efésios, porém a orientação de Deus não tem a ver com escravidão, com servidão, com humilhação. Pelo contrário, a palavra sujeitar-se quer dizer, a palavra sujeitar-se, ela traz o princípio de orientação, de aconselhamento, de direcionamento. Porque o que seria do homem, o marido, se não fosse a sua mulher? Rafaela costuma dizer muitas das vezes que você comete determinada coisa porque não me ouve, porque eu falo, você acha que vai fazer do seu jeito, dá errado e volta. Realmente, você estava certo. Porque, meu irmão, a vida de um casado tem a ver com a submissão. Não tem a ver com humilhação, não tem a ver com eu querer me impor, porque eu sou o sacerdote do lar, então você tem que me obedecer. Não tem a ver nada disso, até mesmo porque se Cristo se comportasse dessa maneira como nós, imagine se Jesus chegasse para você e falasse: você vai pregar porque você é meu escravo, você é meu servo, minha serva, você tem que fazer porque eu estou mandando. Não funciona assim. O que aconteceria? A igreja estaria vazia. Mas por ser por amor, por nós vivemos um relacionamento com unidade, com um propósito definido, que é levar a nossa casa, viver o nosso lar debaixo da graça de Deus, tudo fica mais leve, tudo fica mais suave. E muitas das vezes, acho que em todo casamento, não sei se é assim de vocês, aqueles que não casaram, eu profetizo um casamento de equilíbrio emocional, mas todo casamento é um equilíbrio emocional. Tem aquele que é muito estourado e aquele que é muito zen. E Deus, em tudo ele faz perfeito. Muitas das vezes a gente questiona nosso relacionamento, a gente questiona nosso casamento como se as decisões foram erradas, as atitudes foram erradas, mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que nada acontece por um acaso. Tinha tudo para não ser Rafaela, mas Deus abriu um leque, minha mãe sonhou um casamento, tudo aconteceu para o bem de Deus, tudo aconteceu para que tudo fluísse de acordo com o que fosse hoje. E é como eu estava conversando recentemente com uma pessoa aqui da igreja, que hoje, infelizmente, a família cristã tem seus conflitos, muitas das vezes, no próprio lar cristão. É um marido que não entende por que a mulher passa muito tempo na casa do Senhor. É a mulher que não entende por que o marido dedica tanto tempo da casa do Senhor. Sabemos que a obrigação de cuidar da casa do Senhor é dos solteiros, mas nós, como casados, a maioria dos casados estão ativamente na obra. E eu sou muito grato a Deus porque nesse dia a dia da obra do Senhor, nesse dia a dia do Evangelho, nesse dia a dia das ministrações, dos departamentos, nas igrejas que nós passamos, todas as vezes eu e a minha casa continuamos servindo ao Senhor. No livro de Josué, quando Josué vai dizer que a casa dele servirá ao Senhor para toda a eternidade, é muito bonito de se ver, e hoje, infelizmente, é muito difícil de acontecer. A escassez da busca pelo Evangelho tem se perdido dentro dos lares. Nós entendemos que o culto é bonito, vir para a igreja é edificante. Eu comparo cada membro como uma brasa, e a igreja é a fogueira que nos mantém vivos. Por isso que nós precisamos estar aqui na quarta, por isso que precisamos estar aqui na quinta, por isso que precisamos estar aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, porque se nós ficarmos longe da presença, a nossa chama apaga. Mas o culto do Senhor não começa aqui na igreja. O culto do Senhor começa quando o sacerdote do lar e a sacerdotisa do lar entendem que eles são o futuro da igreja. Entende que o lar o culto começa no seu lar. E como a gente tem visto que isso tem se perdido, infelizmente, nos dias de hoje, as famílias normalmente não oram mais junto, não lerem mais a Bíblia junto, não buscam mais junto, e isso se dá no princípio de dois pilares. Não é do filho que vai partir isso, não é dos pais, teoricamente, que vai partir isso, mas é do sacerdote e da sacerdotisa. Somos nós, como maridos, somos nós, como esposas do Senhor, que precisamos nos colocar como Cristo nos orienta, com amor à obra, com amor à nossa família, porque eu tenho certeza que dos solteiros aos casados, dos jovens aos adultos, todos querem que as suas famílias sejam salvas para a honra e glória do Senhor. Aqueles que não casaram querem um casamento de glória, aqueles que já estão casados lutam todos os dias para que seu casamento seja uma bênção.
E é nosso dever buscar isso incessantemente, como o amor ágape ele é incondicional. A nossa busca pelo amor a Cristo, a nossa busca pelo amor ao nosso relacionamento, à nossa família, ela é incondicional. Satanás, irmãos, a cada dia que passa, tem investido muito forte na nossa família, tem investido nos desenhos, tem investido na televisão, nos filmes, nas séries, nas novelas, para quem assiste novela. Satanás, ele a cada dia mostra que o projeto de Satanás não é que você case com um homem, se você for mulher, ou que você como homem case com a mulher. Pelo contrário, esse modelo de família está sendo desconstruído pela nossa sociedade. Hoje você falar que você gosta de uma menina, você sendo solteiro, muitas das vezes causa escândalo. Quando você fala, eu só sou heterossexual, muitas das vezes causa escândalo no meio da sociedade que nós vivemos hoje. Hoje, quem não é o bissexual, quem não é, ou várias formas que hoje tem de ser chamado, são pessoas fora da bolha, são pessoas caretas. E infelizmente, sabe aquele ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Tem entrado nas nossas mentes de forma discreta. Satanás, ele não vai fazer como ele fazia antigamente, que aparecia, que fechava as igrejas. Não, pelo contrário, ele tem agido no silêncio, ele tem agido no secreto. E muitas das vezes, por nós, sacerdotes e sacerdotisas do lar, não nos posicionarmos, Satanás tem entrado no nosso lar e feito bagunça na cabeça dos nossos filhos. Tem feito bagunça na cabeça daqueles que são o futuro da geração, que são as crianças, os adolescentes. Recentemente eu conversando com uma pessoa justamente sobre a sexualidade do século XXI, do ano de 2026, a pessoa falava que não é comum, o que não é normal mais, mas já é comum. Hoje já é comum você ver duas mulheres de mão dadas, hoje já é comum você ver dois homens de mão dadas. Mas se nós, como igreja, não entendermos que o princípio da família cristã é dividido em 4 partes, o marido, a esposa, os pais e os filhos, e não colocarmos em prática isso para a nossa futura geração, nós estamos plantando o fim da igreja cristã. É como uma vez eu conversando com o pastor, eu falei, se a gente não investe na juventude hoje, se a gente não investe nas crianças hoje, a gente está infelizmente investindo para que daqui a 10, 20 anos, ao passar na porta dessa igreja, a porta esteja fechada, porque nós sabemos que nós não vamos ficar aqui para sempre. A vida é um sopro. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e um dia nosso espírito voltará para Deus. E tudo que nós fizemos, e tudo que nós colocamos em prática, ficará aqui nos próximos que virão. São nossos filhos, os filhos que virão. Mas o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor? Qual é o exemplo que nós estamos dando como pilares da família cristã brasileira? Qual é o exemplo de cristão que você tem passado para a geração que está dentro da sua casa? Muitas das vezes a gente vem aqui, como foi orado, a gente ora pela família, que Deus vai salvar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, mas nós, muitas das vezes, nós não somos o testemunho vivo que a nossa família precisa. Nós não somos o testemunho que a nossa família quer ver. Uma vez eu disse em uma pregação que o maior testemunho não é aquele que eu digo, o maior testemunho é aquele que eu vivo. A minha vida vivida é o maior testemunho lá fora. Não adianta eu falar para vocês que Deus é bom, que o pecado não presta, que nós precisamos viver em santidade, se no meu caminhar com Deus eu fugir totalmente disso. Se no meu caminhar com Deus, minha vida não apresentar santidade, se quando eu estiver aqui na frente falando, meus filhos olharem para mim e falar que isso não tem nada a ver com o meu pai que eu tenho em casa. Quantas histórias nós já não ouvimos de crianças, de mulheres que falam, poxa, meu marido na igreja, ele é crente, ele é santo, mas quando chega em casa ele quer me agredir, ele quer me bater, ele quer aumentar a voz, ele quer se comportar como diferente do que é na igreja, e vice-versa. Quantas das vezes a mulher na igreja ela é santa, a mulher na igreja ela é crente, ela se comporta como uma varoa valorosa, no culto de terça-feira ela é a que mais profetiza, a que mais ora, mas quando chega em casa parece que é uma outra pessoa. E isso, infelizmente, não está muito longe. Se a gente parar para olhar, muitas das vezes está acontecendo dentro da nossa igreja. E nós, como crentes, muitas das vezes estamos de braços cruzados. Uma vez, recentemente, eu conversando sobre determinado assunto com uma pessoa da Jeová,
ela falando que nós não nos metemos em determinados assuntos porque não convém. Crente não precisa se envolver com política, crente não precisa se envolver com as coisas do mundo. Crente precisa sim se estar posicionado, porque se nós cruzarmos nossos braços referente à nossa família, referente aos nossos valores, referente ao que nós entendemos como certo, quem é que vai reinar, meu irmão? É matemática básica. Se nós tirarmos nosso time de campo, Satanás ele vai jogar sozinho e ele vai vencer. Nós sabemos que o que está escrito na Bíblia irá se cumprir e não tem jeito. Cada dia será pior, mas se nós não nos colocarmos como posicionamento forte, como homens e mulheres valentes do Senhor, nossa família pagará o preço. Não tem jeito. Nós vivemos no Brasil, independente de que lado governe o Brasil. Se nós não orarmos pelos nossos políticos, nós pagaremos o preço. Se nós não vivermos como crentes fiéis à palavra do Senhor, nós pagaremos o preço. E o terceiro pilar da família cristã é referente aos filhos. No livro de Efésios, no capítulo 6, 4, diz que os pais não irritem, os pais não irritem seus filhos, antes criem nos segundos as instruções e o conselho do Senhor. Nós, como os pais, muitas das vezes colocamos tudo a perder. No momento em que nós entendemos que os nossos filhos, eles não têm direitos, os nossos filhos, eles têm que obedecer e pronto. Só que, é como minha mãe diz, a criação de antigamente não é a criação de hoje. A minha criação é diferente da criação de meus dois irmãos. Cada um teve uma criação de acordo com o seu tempo. E nos tempos de hoje, quantos de nós não temos visto que, infelizmente, dentro dos nossos lares, nós como os pais somos os primeiros a colocar os nossos filhos contra nós mesmos, contra a igreja, contra Cristo, porque se nós somos referência de Cristo e nós induzimos nosso filho ao pecado, nós iramos nossos filhos, nós queremos apontar erros, queremos, em vez de orientá-los, como a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve ser andado, a gente faz o que a Bíblia nos condena. E se nós fizermos o contrário do que a Bíblia diz, somos nós que pagaremos o preço. Os pais devem ter cuidado para não provocar a ira dos filhos. E os aspectos é cuidar dos nossos filhos da maneira que Cristo cuida da igreja. E o quarto pilar da obediência, a gente traz a respeito dos filhos. Em Efésios 6, 1 ao 3 diz: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenha uma longa vida aqui na terra. A palavra de Deus diz que os filhos devem honrar aos seus pais. E hoje, em contrapartida referente aos pais, nós temos visto que o respeito tem se perdido. Sou conselheiro dos embaixadores do rei. Recentemente conversei com os meninos a respeito disso, porque infelizmente os mais velhos ou os que têm mais porte, quanto mais tempo passa, mais eles querem bater de frente com a gente, e o respeito parece que não existe mais. Hoje a gente não vê mais os filhos pedindo a bênção como era na época dos nossos pais. Na época que eu fui criado, eu tinha que pedir bênção aos tios, aos pais, aos avós, aos mais velhos, aos idosos, a todo mundo. Era mais velho que eu, benção a tia, benção meu avô, benção minha avó. É seu avô, é sua avó? Não, mas eu aprendi que eu tenho que respeitar. Mas infelizmente nos dias de hoje, nossa geração tem se perdido no princípio básico do respeito, da reverência. E se a gente for olhar, irmãos, a longo prazo, se a gente for olhar, e é como um choque de realidade que eu tive quando eu voltei para aqui, quando eu saí daqui, foi logo praticamente depois da morte do pastor Pinheiro. Visitei ainda algumas vezes na época do pastor Sérgio, mas a igreja tinha um outro tipo de comportamento. E aí não é uma crítica para a igreja, mas tipo assim, são tempos diferentes. A gente tinha a questão da reverência na leitura da palavra, na hora do louvor, o culto tinha uma outra linha de raciocínio, uma outra linha de liturgia. Nos dias de hoje a gente vê, não só a PIB de Pirajá, mas as outras igrejas, a gente vê que mudou-se o contexto.
Hoje a gente não tem mais aquela preocupação se nós iremos ler a Bíblia em pé ou sentado. Hoje nós não temos mais a preocupação se o louvor a Deus deve ser em pé ou sentado. Hoje para a gente o importante é nós estarmos aqui. E aí você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com respeito? Meus irmãos, se eu vou no jogo do Vitória, se vocês vão no jogo do Vitória, no jogo do Bahia, eu tenho certeza que ninguém ficará sentado na hora do jogo. Se a gente vai num show, eu tenho certeza que ninguém vai ficar sentado na hora do show. Se a gente vai em uma audiência, na hora que o juiz entra, ninguém vai ficar sentado. Se nós vamos ao casamento, ninguém vai ficar sentado na hora que a noiva entra. Mas quando é na hora da palavra, aí, não, Deus sabe o meu coração. Se é na hora do louvor, Deus sabe o meu coração. E realmente Deus sabe. Não vai mudar muita coisa no princípio de que a palavra vai ser dita, o louvor será cantado, a ministração será feita. Não vai mudar nada. Mas existe uma coisa que eu aprendi com uma missionária da minha família que diz: tudo que a gente fazia de errado, ela chegava e falava: menino, reverência, porque a palavra do Senhor, ela está falando. E no momento que nós estamos na igreja, não é Deus simplesmente falando para a igreja. Nós não vimos para ele. Quando nós botamos na cabeça que nós temos que vir para a igreja para ouvir Deus, nós entendemos o princípio do culto totalmente errado. Nós não vemos aqui para apenas ouvir Deus falar. Nós somos a oferta viva no altar. Nós somos a oferta viva na presença. E se nós não educarmos nossos filhos no princípio de que eles precisam respeitar sim os princípios cristãos, os princípios da igreja, os princípios da sociedade, nós, infelizmente, pagaremos o preço lá na frente. Quando nós vemos, e aí é um julgamento que eu tenho certeza que não é só meu, mas quando nós vemos meninos sendo mortos no tráfico com 12, 13 anos, a primeira pergunta que nós fazemos é: cadê os pais? Não estão vendo que o menino está usando droga com 12 anos? Mas muitas das vezes, irmãos, não tem a ver com os pais, fato. Muitas das vezes a gente vê os pais falando: mas eu te ensinei, mas eu te falei. Mas muitas das vezes é culpa sim dos pais, por negligencia. Se o filho aparece em casa com uma coisa que não é dele, de que é isso daqui, meu filho? Muitas das vezes a gente vê pais que não olham a mochila dos filhos, vê pais que não se comportam, não se preocupam se o linguajar dos filhos, o que é que ele está assistindo, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está, com quem ele está conversando na internet. Sendo que nós, no momento que nós entendemos que a família cristã, ela é dividida nesses 4 pilares, nós olharemos para a nossa igreja e veremos que os frutos virão quando nós, como maridos, nos posicionarmos como sacerdote, como mulheres, se posicionasse como sacerdotisa, pais como aqueles que vão orientar no caminho, não o caminho. Porque é muito fácil eu falar: manda para as mensageiras, para lá elas aprendam sobre o Cristo. Manda para a embaixada para que eles aprendam a ser crente, a ser homem. Não, é nós como pais que devemos ensinar, e não é de distante, é no caminho, é andando junto. E é necessário que nós, como filhos do Senhor, acima de qualquer coisa, nos posicione como filhos eleitos. Porque, meus irmãos, o tempo passa, a gente não sabe como será o dia de amanhã. Como eu costumo brincar, hoje pode ter sido minha última pregação, e até aqui ajudou o Senhor. E eu sei que daqui para amanhã, daqui para o próximo segundo, é futuro e a Deus pertence. Mas a minha família está aí, o que eu plantei está aí. E se eu negligenciar, se eu não ser o exemplo vivo para minha família, para minha esposa, para meus filhos, o que será da minha família? Se nós não formos exemplos dentro da nossa casa, como pais, como filhos, como marido e como mulher, o que será do nosso lar? Quando nós entendermos, e é o que eu peço a Deus, que essa semana vocês reflitam a respeito disso, que vocês precisam se posicionar, porque a nossa vida, ela é um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã talvez não. O que fica é o nosso legado. Legado é diferente de herança, porque herança gastou, acabou. Legado é para a vida toda. E que nós saímos daqui dessa igreja hoje, cientes do que Deus espera de nós como famílias edificadas no altar. E se você ainda não é casado, se você ainda não namora, se está solteiro, quando eu era adolescente, quando eu era solteiro, eu buscava 2 tipos de
orientação com quem eu devo casar e como ter uma família edificada. Se você erra a primeira decisão, você erra a segunda decisão. Se você não tem um relacionamento saudável, alicerçado com Deus, e a gente entra no princípio do julgo desigual, casar com alguém da mesma fé, você pode perder o princípio do outro e vai ser muito mais difícil ter uma família edificada. Que bom que nós escolhemos a decisão certa de estarmos na casa do Senhor, buscando ao Senhor, dando o nosso melhor ao Senhor, e que a nossa família seja, no ano de 2026, uma família edificada na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou te convidar a se colocar de pé, convido a nossa amada irmã Graça para estar fazendo uma oração de encerramento. Oremos, agradecemos a Deus por essa noite maravilhosa, Deus, na tua presença. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então, somente nós pedimos, Senhor, nos dá sabedoria, orientação, para, meu Deus, direcionarmos a nossa família segundo a tua palavra, Pai. Realmente, Deus, neste mundo é difícil, mas com o Senhor, Deus, saberemos que nós alcançaremos a nossa família para Ti, conforme o Teu desejo. Deus, continua a abençoar, meu Deus, a família de Ítalo, a família de Rafaela, essa família linda, os seus filhos, Pai. Continua a sustentar este lar. Nós o abençoamos, Deus, com a unção, meu Deus, de alegria, com a unção de cura, com a unção de prosperidade neste lar. Deus, que ele seja um testemunho vivo para o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, aonde eles forem, Senhor, eles sejam exemplos vivos do Senhor. Fortalece, Deus, fortalece a cada um integrante desta família, Senhor, para que as crianças cresçam também na estatura, meu Deus, a tua graça, com sabedoria e inteligência no Senhor. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor está fazendo aqui. Pedimos que o Senhor nos leve em paz em nossos lares, Senhor. Deus, e nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou convidar a família, nós vamos abençoados por eles essa noite, amém? Não fomos abençoados, então eu vou convidar essa família e a igreja nós vamos abençoar com uma bênção sacerdotal, amém? Vamos estender as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus.